Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Enge Como a Gente Podcast. Hoje a gente vai falar sobre engenharia civil. Trouxe aqui um convidado muito especial, trouxe o Flávio, ele é engenheiro de incorporação. Estou aqui com o meu parceiro, meu fiel escudeiro, Edson. Edson, por favor, suas primeiras considerações. Fala, galera, é isso aí. Enge Como a Gente, para você que é engenheiro recém-formado, está entrando na faculdade, é um canal que vai mostrar para você como que se tornar um engenheiro bem-sucedido, um engenheiro sênior, mas de uma forma mais leve. O que fazer, como fazer, o que eu devo fazer na faculdade, o que fazer após a faculdade. Então, nos siga nas redes sociais, você vai gostar bastante. Então, hoje, estamos com o Flávio, engenheiro civil de incorporação. Ele vai explicar melhor para nós o que é isso. Cara, brigadão. Obrigadão. Por ter vindo aí. Obrigadão, doutores. Prazer em estar aqui. Parabéns pelo projeto aí de vocês. Tô achando bacana. A primeira vez que vi, achei bem legal. Vamos desenvolver o assunto aí. Vamos mostrar pra galera aí como é que funciona o dia a dia, a vida real de um engenheiro civil que tá ali na incorporação diretamente. A gente já vai explicar pra vocês o que é esse negócio de incorporação já. Então vamos lá. Cara, falar sobre incorporação. O que seria o engenheiro civil que trabalha na incorporação? De uma forma sucinta aí. Sucinta, vamos lá. Todo mundo que faz engenharia civil tem a ideia de que o engenheiro civil só vai para o canteiro de obra. Não. O engenheiro civil, ele tem uma visão estratégica do negócio, ele prospecta o negócio. Normalmente ele tem que saber, quando ele vai fazer um prédio, quanto ele vai ganhar naquele prédio. Uhum. Então, é exatamente isso que a incorporação faz. Ela não entra só na fase da construção. A gente pega desde o terreno, virgem. O que você vai prospectar? Vamos fazer uma torre corporativa? Vamos fazer um residencial alto padrão? Então a gente estuda a localização, a gente vê o zoneamento de São Paulo. São Paulo você não pode construir qualquer coisa em qualquer lugar, então tem a lei do zoneamento que rege o zoneamento em São Paulo. Então você tem que saber, posso construir 50 andares, 30 andares, 20 andares? Então começa com isso, com a prospecção do terreno. Depois a gente já vai para uma fase mais de projeto, desenvolve projeto. Então aí a gente tem as características do projeto, como vai ter seu sistema de aquecimento, de exaustão, você pensa todo o projeto, premissas de projeto, desenvolve o projeto, aí que entra a fase de construção. Ah, entendi. A fase de construção, então, é a construtora. A incorporadora, ela vê passos antes de chegar na parte de execução. Algo mais estratégico, né, exatamente. Leandro? Quando a construtora entra, eu já tive 3 anos nesse projeto. Sentado, mergulhado na prancha, falando com projetistas, compatibilizando projetos, então colocando... Algo mais estratégico, né? Você está diretamente ali com os investidores, algo mais... Exatamente. Você tem que pensar o seguinte, vou gastar X milhões para construir e vou ter um retorno de 1 bilhão. Você estuda essa viabilidade. Você estuda toda a viabilidade. Então, você tem que saber se o negócio é rentável. Porque, vou ser sincero, quando eu estava fazendo faculdade, né? Você já vai entrar nesse tópico da faculdade. Eu achava que engenheiro civil o quê? E ele ia se formar, ia trabalhar no campo, na obra, fazendo a gestão dos empreiteiros, verificar a condição do cimento, enfim, fazer a obra acontecer, né? Gerir o cronograma. Exatamente. E não é só isso, né? Não. Ela é muito mais abrangente. A incorporadora, eu vou te falar, é a que ganha dinheiro no negócio. Não é a construtora. Olha só. Entendeu? Então todo mundo olha a construção. A construtora só se ferra, não sei se eu posso falar aqui, mas só se ferra. Pode. E a margem de lucro a margem de lucro dela é muito inferior à da incorporadora. Olha só, eu tinha uma outra impressão. E o risco da construtora é muito maior do que da incorporadora. Com margem menor. Sim, porque ela trabalha com margem menor. É lógico que a incorporadora tem um risco. Será que vai vender? Qual que é meu risco? Vai vender ou não vai vender? Qual que é meu outro risco? Eu só começo a receber depois que o prédio está pronto. Até o prédio em construção... Até vender a unidade. Só tem o gasto. Só está saindo. Só se aberta. Só se eu pego um prédio... Eu já tive casos assim, que eu faço um prédio e eu faço um BTS, que já chega uma grande empresa e fala, vou comprar o prédio de você. Aí tudo bem, aí eu já tô recebendo
entendeu? Entendi. Então é bacana. Quando você fala de projeto, né, que vocês fazem os projetos antes, só para ficar claro, esses projetos são aqueles projetos estruturais, aquela coisa de desenho, todo o cálculo de estrutura, tudo isso que primeiro é o preto no branco, é o plano que está no papel, e aí depois parte para execução, que é de fato fazer o empreendimento crescer. Você tem que pensar no projeto como design. O projeto nada mais é que o design do prédio. A fachada. Então, o projeto são basicamente umas 20 a 30 disciplinas que entram na fase de projetos. Então, eu entro com projeto de acessibilidade, arquitetura, consultoria de elevadores, que o Edson conhece muito bem. Eu entro com estrutura, instalação elétrica, hidráulica, combate a incêndio, projeto de bombeiro. Então, eu entro com 50 disciplinas que no final elas se compatibilizam, ou seja, o tubo vai passar nessa viga, eu tenho que fazer um buraco nessa viga. Precisa tudo se conversar entre si. Por isso que normalmente essa fase de projetos, ela costuma, dependendo do nível do projeto, de 1 ano a 1 ano e meio. Legal. Porque vai todo mundo desenvolvendo. Fala uma coisa, a gente vê você falando sobre todas essas... toda essa complexidade de projeto, né? Desde a fase de pré-projeto, business plan, né? Que é a análise de viabilidade, execução por si. Sim. Enquanto você estava na faculdade, você se formou em engenharia civil, enquanto você estava na faculdade, você já via que com o que você estava aprendendo era possível fazer isso? Não tinha a mínima ideia que eu chegaria onde eu tô hoje. Você sabia disso que tinha isso? Não. E eu vi o pessoal estagiando, era todo mundo Focado, pé no barro. Era pé no barro. Esse era o foco, Porque né? você sai da faculdade e você põe o pé no barro. Porque para engenharia civil é fundamental você ter o pé no barro. É importante. O cara que está na mesma função que eu tenho hoje e nunca colocou o pé no barro, ele não tem a mesma técnica que eu tenho, a mesma visão. Porque eu olho o projeto... Quando você senta para fazer o projeto, ninguém tem a visão de como eu vou executar. Eu falo, isso é inexequível. Entendi. O cara projeta, eu falo, não dá para fazer isso. Flávio, Entendeu? e assim, você entrou na faculdade, você já entrou, quero fazer engenheiro civil, quero ser engenheiro civil, como é que foi isso aí? Não, imagina. Na verdade, quando eu tava para prestar vestibular, a engenharia civil tava no auge, né? Que a engenharia civil é uma montanha-russa, ela tem aqueles auges e tem aquelas bolhas. Então, tava no auge, daí eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Era aquele mito antigo de que quer ser rico, vai fazer medicina, vai fazer direito, vai fazer engenharia. Gosta de exatas, vai fazer engenharia. Tinha aptidão, não conhecia nada de engenharia civil. Entrei de gaiato, prestei vestibular. Quando eu estava lá pro 3º, 4º ano que eu percebi que era alguma coisa que era mais a minha cara. E quando eu comecei a estagiar, eu falei, cara, é isso que eu quero. Puta, graças a Deus. Então, nos primeiros anos de faculdade, você ainda não tinha dado clique de é isso. Foi ali do meio pro fim do curso. Foi. No final do curso e no último ano, quando eu comecei a estagiar. Porque a engenharia civil, você tem que ter uma dinâmica. Então, o perfil do engenheiro civil, ele é dinâmico. Ele conversa com o peão, que não sabe, que ele só fala Corinthians, até o empresário master que anda só de BMW. Então você tem que saber também como falar com as pessoas, e você tem que ser dinâmico, você tem que falar com o peão, você tem que chegar lá e falar. A questão da comunicação, mais uma vez, a gente voltando nesse ponto, a questão da comunicação, então, para o engenheiro civil é crucial. É crucial, você tem que ser comunicativo, tem que ser. Hoje você na incorporação, você pensando em faculdade ainda, nas matérias... Né? O que você acredita no seu período de faculdade que mais agregou no que você faz hoje? Se você desse uma dica para a galera que está nos assistindo e falar assim, na faculdade de engenharia civil, se você quiser atuar na parte de incorporação no que eu estou fazendo, você já deu a dica de o cara trabalhar na obra, o cara tem que saber lidar, tem que colocar o pé no barro, beleza, isso é importante. Sim. Mas qual a faculdade que você tem que, presta atenção nessa matéria, ou seja mais sociável, ou enfim... Cara, nenhuma matéria, sinceramente, ela vai pro bar. Ela explica o business plan, ela faz um estudo de viabilidade, ela mostra como é essa viabilidade. Inclusive, um grande problema que a gente tem, que o engenheiro civil, ele gerencia projetos. Cada projeto, eu tenho vários projetos, então você gerencia projetos. É muito raso o conhecimento que sai. Então, eu acho que é uma falta na faculdade. Você aprende na raça. Era esse ponto que eu ia tocar agora. Então, o cara, ele termina a faculdade de engenharia civil, ele não necessariamente está
pronto para tocar a obra. O estágio é importante para ele, como você diz, botar o pé na lama e aprender com o negócio acontecendo. E entender como funciona, qual que são as etapas, da onde que vem o dinheiro. Da onde que vem o dinheiro que ele está colocando ali, que está pagando os empreiteiros, da onde... Então, tudo tem um, vamos colocar assim, da onde sai. Então, não existe isso na faculdade, você não aprende isso, você vai com o desenvolvimento. E a engenharia civil, cada obra é uma obra. Uhum. Eu nunca fiz uma obra igual, eu tenho 13 anos de mercado, estou completando esse ano 13 anos de mercado. Cada obra é diferente da outra. Eu estou fazendo uma obra que é debaixo do túnel do metrô. Nossa. Então, você fala... O metrô passa debaixo da obra, no subsolo. Exatamente. O metrô passa debaixo do subsolo. A parede diafragma, que é a contenção, ela passa a 3 metros do túnel do metrô. Que legal, cara. Então eu tenho que aprovar esse projeto, tenho que aprovar todo esse projeto com o metrô. Então a engenharia civil, você tem que ter noção que você vai falar com diversos tipos de engenheiros, porque eu vou fazer um elevador, é um engenheiro mecânico, eu vou fazer um ar-condicionado, também é um engenheiro mecânico. Então você vai ter esse conhecimento. Então cada obra é uma obra. Eu tenho outra obra que é um hotel. Nossa, nunca tinha feito um hotel. Uma é um hospital. Então cada obra, você tem que estar preparado. Se você não estiver preparado, você tem que ter a cabeça aberta para isso. Tem que estar preparado. Ainda eu foco muito na parte... Você se formou, aí você já deixou bem claro, o cara tem que estagiar e recomenda fortemente o cara estagiar para colocar o pé no barro, né? Sim. Você tinha essa meta bem traçada? Você sabia que você tinha que fazer isso? Porque, sinceramente, eu quando me formei... Eu não sabia. Eu olhava engenheiro de qualidade, quero fazer. Quer engenheiro de logística? Beleza, vou fazer. Engenheiro. Eu tava aplicando para tudo, né? Então, o cara que tá se formando em engenheiro civil e quer ir nessa área, você fala, pessoal, foca nisso. E você, no caso, não tinha essa visão, essa meta? Não. Quem, inclusive, eu precisava trabalhar, na verdade. E eu não sei nem se vocês lembram, na nossa época foi o Rufus, que era um amigo nosso de faculdade que ele arrumou o estágio para mim na Gafisa. Né? Foi seu estágio lá? Foi meu estágio lá na Gafisa, mas não tinha a mínima noção da onde que eu iria começar. Uhum. Mas todo mundo me indicava, falava, Flávio, vai para a obra, começa na obra, você precisa aprender o que é uma fundação, como faz uma fundação, então você precisa ter essa noção. Se você não tem, não adianta para você ir no topo da cadeia. Aí. Uma pergunta... Importante essa dica, tá? Uma pergunta bacana aí, ainda pegando esse gancho aí da faculdade, né? Que o Edson já fez algumas perguntas sobre quais disciplinas aí você acha que aproveita. Uma questão para desmistificar aqui a coisa. Durante a faculdade de engenharia, você aprende a fazer cálculo de resistência de materiais, tem matéria sobre concreto armado, sobre madeira, enfim... Você chegou alguma vez a calcular na raça alguma estrutura na sua vida de engenheiro civil? Não. Se você quer... depende, tá? É o que eu falo. O engenheiro civil, ele tem que encontrar o seu perfil. O meu perfil é mais de comunicação. Uhum. O cara que não é muito comunicativo e ele é um pouquinho mais técnico, ele pode ir para a área de projetos de dimensionamento de viga. Vira calculista. Ou ele vira projetista de outra disciplina. Tem engenheiro civil que projeta elétrica. A gente teve uma matéria de engenharia elétrica que se aprendia a projetar uma casa. Uhum. Você pode isso multiplicar para um prédio, entendeu? Uhum. É lógico que tem outras extensões, mas você pode multiplicar. Então, o cara é específico. O que eu sei? Eu sei que você tem 2 esportes, eu sei onde que precisa ter mais ferro ou não. Aqui tem pouco ferro. Eu tenho uma inspeção visual, entendeu? Então eu tenho um conhecimento técnico que me ajuda nessas inspeções visuais quando eu estou na obra. Eu falo, aqui esse ferro está errado. A montagem está errada. Mas não que esse dimensionamento, tem 4 ferros em cima, tem que ter 5, 10. Mas é porque na hora da obra você já então parte da premissa que esse projeto ele já foi feito por um calculista, portanto, exatamente. Você, baseado nisso, faz a inspeção visual apenas por uma questão de experiência que você tem com isso. Não necessariamente que você vai ali bater, fazer toque-toque na estrutura para saber se... Imagina, esse duto ele está indo para um encaminhamento estranho, entendeu? A gente tem uma noção visual técnica. Que vem de experiência, no caso. Que vem de experiência. E também vem, o que vem muito da minha parte, depois que eu contrato a construtora,
Eu fiquei 1 ano e meio no projeto. Então eu sei por que aquele tubo tá lá. Eu sei por que esse pilar tá aqui. Eu sei porque essa viga tem 3 metros de altura. Tem viga que tem 40 centímetros. Tem viga que tem 3 metros de altura. Entendi. Então eu sei que lá teve uma transição, que aí entra uma parte... Enfim, mas você entende o porquê que tá lá. Mas tem um especialista. O cara que faz um cálculo, ele tem que ter um puta de um conhecimento. Além de que tem software e tal, mas tem que ter um conhecimento específico. Ô Flávio, falar pra você, eu tive um problema quando me formei, eu fiz curso de AutoCAD 3D, SolidWorks. Gastei uma grana, né? Enfim, fiz umas... Que não foi, nunca... A gente não tô invalidando esses cursos, né? Só que não fui bem aproveitado porque não era muito meu perfil. Você fez cursos que foram positivos ou algum curso que você... Pô, esse curso eu acho que, no meu caso, seria... melhor para quem justamente é o calculista. Enfim, você pode... Cara, muito legal essa sua pergunta, porque isso está evoluindo demais hoje. Cara, o AutoCAD é fundamental para o engenheiro civil. É fundamental. O engenheiro civil que não sabe AutoCAD, ele não vai conseguir trabalhar. Porque eu abro o AutoCAD, o projeto não, mas eu tiro medida. Eu vejo uma legenda de projeto, eu abro o projeto, eu tiro uma medida, eu puxo uma parede para cá, eu puxo outra para lá, para ver como vai ficar. Então você precisa ter um conhecimento básico de AutoCAD. Que seria, no caso, de manipular o software, ou você está falando de você interpretar o desenho técnico-mecânico? Manipular... Mecânico, o desenho técnico-civil. Civil. Não, tanto manipular, como também, de vez em quando, você projeta. Você mexe alguma coisa, você fala... Interpretar, né? Por exemplo, eu tenho empreendimento que eu tenho lojas embaixo. Elas têm umas divisões, só que eu vou fazer, em vez de 5 divisões, eu vou fazer 4. Então, eu mesmo puxo uma parede para um lado, puxo outra parede para o outro. Lógico que o ideal é um arquiteto mexer, mas eu faço um estudo preliminar. Puta, dá para você chegar com uma área aqui de 70 metros quadrados, 100 metros quadrados para alugar essa loja. Então, você tem que ter esse conhecimento básico. É básico. O AutoCAD é a antiga prancheta. Exatamente. Nanquim, né? Os caras falam que eu tenho muito projetista antigo que eles projetavam no Nanquim. Eles falavam, hoje com o AutoCAD tá bem mais simples. Mas, por exemplo, outro software que tem é o TQS, que ele faz o dimensionamento das peças estruturais. Esse daí é mais específico, mas o AutoCAD é o mínimo. É o mínimo do mínimo, né? É o mínimo. Porque quando você chegar lá na obra... O engenheiro vai falar, pega aquela medida. O mestre vai falar, tá faltando essa medida no projeto. Porque não tem todas as cotas lá. A parede... A maioria tem, mas... essa cota específica não tem. Você vai lá e tira. Você passa pro mestre as cotas. Então você tem que ter. O mestre... existe uma visão muito deturpada, na minha opinião, sobre o mestre de obras, né? As pessoas tendem a achar que é o ignorante que tá só botando cimento ali para fazer parede. O mestre de obras, ele entende do negócio. Ele sabe ler um projeto e sabe, inclusive, corrigir quando está faltando informação. Coordenar a galera. Não, né? eu dou uma dica para vocês, até que vai começar. Respeitem o mestre, cara. O mestre, ele não tá lá por acaso. Não cai de paraquedas. Ele é uma pessoa extremamente inteligente. Eu conheço mestres extremamente estrategistas. O mestre tem uma visão de planejamento sem ser tão técnico como a gente. Então, respeita o mestre. Você vai aprender muito com o mestre. O mestre de obras é o cara... Sempre aprendi muito com o mestre de obras. Então, respeita. E tem muito engenheirinho que acha que porque acabou de sair da faculdade e tem um CRE nas costas, vai sair dando instrução para mestre de obra. Mal o menino sabe que... Mal coitado. sabe. Agora, até voltando para os projetos, o que eu acho bacana... Hoje em dia a gente tem o BIM, eu não sei se vocês já ouviram falar do BIM, que vocês conhecem o BIM. Eu acho que todo mundo tem que conhecer. Que é o BIM? Porque é o seguinte, O que é o BIM? O BIM é o seguinte, é o Building Modelation. Então o que acontece? Quando você, é um software? São diversos softwares que eles se conectam. Eles se conectam. Então é o seguinte, você pensa só, eu tenho uma prancheta de arquitetura, uma de elétrica, uma de hidráulica. O BIM, ele coloca todas numa só, em 3D. Ah, que legal, cara. Então... Fica mais fácil para visualizar, talvez. Eu tenho até um aplicativo, eu posso até colocar para vocês, que eu consigo andar na obra e eu sei o tubo que está faltando aqui em cima da gente, a parede que está faltando do lado, porque... Tipo de realidade virtual, assim? Dá para você colocar óculos, realidade virtual. Então, hoje em dia, o pessoal... É lógico que você tem um custo maior,
Não, aquele lance que o cara faz com o celular, assim, fica... Não precisa ter um óculos, Isso mas, tem, tipo, isso sabe? tem. Tipo do Pokémon ali. Sim, eu tenho, eu ando. O BIM é o Building Information Management. É isso mesmo. Building Information... Sabe que eu Não, desculpem. O BIM é o Building Information Modeling. Modeling, O exatamente. Leandro tem um inglês charmoso. Tem. É o meu sotaque do sul do Texas. Anos e anos em Londres, né? Scotland. Então, e agora o CAD é o básico e tem o Revit. O Revit já é uma ferramenta que você pega o 2D e ele já projeta em 3D. E daí com o Revit, hoje em dia eu coloco isso para quem está na faculdade fazer um curso. Você tem que saber o que o Revit faz. Não que você Como não vá escreve projetar. Revit? R-E-V-I-T. Revit. Que legal. E por quê? Porque o Revit, você tem que saber o que ele faz. Porque o que o Revit faz? Depois você resume, cara, esses 3 softwares, assim, ó, pessoal, ó, AutoCAD, Build e o Revit. E o Revit, ele projeta, né? Em 3D, ele faz o 3D. E depois a gente usa outros programas que você coloca todas as disciplinas uma em cima da outra e basicamente tem um tubo de elétrica com de hidráulica, com de exaustão, tudo se conversando, tudo falando. O que tem? Tem um forro aqui. Opa, o que tem em cima do forro? Eu tiro o forro e eu olho o que tem por cima. A tecnologia é top, né, cara? É top. Cara, isso daí a gente... lógico que eu não tenho idade para isso, mas a engenharia não pensava nisso há 40 anos atrás. O que eu falo? Hoje, eu estou fazendo meu primeiro projeto, depois de 13 anos, em BIM. Tá? Eu tenho outros projetos não em BIM. O futuro é esse, cara. Ninguém mais vai projetar em 2D. Ô Flávio, eu queria te perguntar, quando eu estava trabalhando, né, até quando tinha uma empresa de elevadores, eu fui fazer parte de um trabalho, de um projeto, aí o engenheiro civil, me passa o as-built. Aí procurei na internet, pesquisei, perguntei para os amigos meus, entendi o que é as-built, né? Mas eu entendi do meu modo, eu não tive um estudo nem acadêmico. Sim. O que é o as-built? O as-built é igual a palavra fala, é as-built. Como foi construído? Porque é o seguinte, o projeto, você projeta. De vez em quando você vê que essa parede deu uma interferência com alguma coisa que ninguém tinha visto e você jogou ela um pouquinho mais para a esquerda. O famoso ajuste de obra. Ajuste de obra. O que acontece? No meu as-built, eu vou pegar a planta que era antes e vou ajustar essa parede 3 metros para a esquerda. Seria uma versão nova da planta? Como foi construído, como é hoje. O as-built é de fato tem a planta que é a teoria, né, o Leandro? E aí o as-built é o... Que é a base e o as-built é como foi feito. Oficial seria. Por exemplo, eu tinha uma tubulação de hidráulica aqui, eu tive que desviá-la por algum momento, que legal, por alguma intercorrência da obra. Daí o que acontece? Eu tenho que colocar no as-built que esse tubo desviou. Basicamente, você pega o projeto executivo, que é o que vai ser executado, Sim. mais os ajustes de obra. Exatamente. Você então tem o as-built. Legal, né, cara? Exatamente. O as-built é fundamental, porque é o seguinte, você tem que pensar o seguinte, depois que eu saio do prédio, eu fico 5 anos em garantia, atendendo chamados e tal. E o cara que opera, ele precisa ter esse as-built, porque ele vai falar, deu problema na bomba de incêndio. Onde que tá a bomba de incêndio? Deu problema na bomba de recalque. Onde que é a bomba de recalque? A as-built, ela vira a planta, por exemplo. A gente fala, eu vou fazer algum projeto, fala, me dá a planta hidráulica e a planta elétrica. Seria o as-built, no caso, seria o final. Seria Se você chegar num prédio construído igual esse que a gente está hoje aqui, por exemplo, você pede o as-built, é basicamente o que tá. Essa parede tem que estar nesse mesmo lugar, aquela parede tem que estar naquele lugar. Então, eu não sabia, não. Então, o as-built é fundamental, é um projeto fundamental. E a gente joga, quem faz isso é a construtora, porque ele vai construindo, ele vai mudando alguma coisa e ele tem que me entregar um pacote no final. Tem que te informar. Uma documentação no final de obra, né? Que o as-built tem outros documentos, como é o databook. O que é o databook? É basicamente todas as bombas que tem lá, como que funciona, manutenção preventiva, manutenção corretiva, tudo que você vai fazer nisso. Então, é uma documentação final de obra extensa. O manual. O manual do empreendimento, basicamente isso. Resumindo. Bacana. Fala uma coisa, Flávio. Você está falando bastante aí das ferramentas, né, dos softwares. Falou do BIM, falou do Revit, falou do AutoCAD. E eu acho que isso aí são dicas bem interessantes aí para o pessoal que está pensando em entrar na engenharia civil mesmo de cabeça. Sim. Entender que a tecnologia está aí para poder otimizar o trabalho do engenheiro civil. Sim. Eu vou dividir em 2 perguntas. Primeiro, você acha
que a tecnologia, nesse sentido, pode um dia substituir a figura do engenheiro civil? Acredito que não. O engenheiro civil ele tem que ter algumas habilidades que eu acho que um software ele não consegue substituir. Quais? Cara, o engenheiro civil, eu acho que o principal é a comunicação com diversos nichos, vamos colocar assim. Então eu contrato um empreiteiro, eu falo com o mestre, eu falo com o encarregado. E, cara, quem constrói são eles. Você fala desde o investidor, que é o banqueiro, sei lá, o banqueiro, Sim. até o auxiliar do pedreiro ali. Auxiliar do pedreiro, exatamente. A tecnologia não substitui a interação humana. E quem que faz essa ponte? A gente. Quem que, por exemplo, a gente tem um alvará para começar uma obra. Quem que vai lá pegar, quem que vai ser a figura que vai pegar, contratar as construtoras, pedir uma proposta técnica, avaliar a proposta técnica? Uma máquina não faz uma avaliação de uma proposta técnica, de uma solução de reengenharia. Você entendeu? O cara, você tem lá tanto de ar-condicionado, capacidade térmica, aí o cara fala, não, você não precisa ter tudo isso. Dá para você ter um pouquinho isso. Então, é o ser humano que faz isso, não tem como substituir. Outra pergunta que eu ia fazer durante a sua jornada aí, você já está há 13 anos em engenharia civil, você já passou pelas mais importantes empresas aí do Brasil, você passou pela Gafisa, pela Rotif, pela IVE, enfim. Você já passou por muita empresa grande. Nessa jornada aí que você foi ganhando experiência, você chegou a fazer, por exemplo, algum curso de capacitação, tipo pós-graduação, algum outro curso solto que você possa, de repente, recomendar para a galera que está começando, ou o negócio é experiência na prática e vai fazendo? Na engenharia civil, eu acho que o fundamental é a experiência na prática. Quanto mais, igual eu falei, uma obra diferente da outra, então você vai aprendendo. Você sempre, a outra obra, você aprendeu. Ficar de olho nas tecnologias, né? Pelo que você me mostrou aqui, ficar de olho nessas tecnologias, sim, fazer esses pequenos cursos, talvez. Sim, eu particularmente, eu sempre fiz pequenos cursos, eu sempre busquei conhecimento. Eu sempre fiz o Power BI, que a gente comentou, que é basicamente uma ferramenta de visualização de relatórios. Fiz curso de Revit, fiz curso de AutoCAD, fiz curso de Project, que é uma ferramenta de planejamento. É sempre importante você ir se reciclando. Nunca você está contente. Sempre viu uma ferramenta nova, vá buscar conhecimento. Isso é importante, a lifelong learning, né? Eu já falei aqui, a capacitação contínua ao longo do tempo para você aumentar a sua robustez de performance. Sim, é legal que o Andy, como a gente faz no seu papel, né? Que você está dando umas dicas que você está passando realmente o pulo do gato. É o pulo do gato. Porque você, talvez esses pequenos cursos, eles te complementem mais do que uma pós. Eu não fiz nenhuma pós. Eu tenho 13 anos de mercado. Eu sou gerente de projetos. Mas existe pós em engenharia civil? Existem em diversos ramos, em diversas áreas, desde projeto, de gerenciamento, planejamento de obra, construção, Lean Construction, que é uma palavra que hoje vocês vão ouvir muito, que é a construção enxuta, né? Lean Construction, puta, é um termo bacana que todo mundo vem usando pra caramba, que é basicamente você encontrar a maneira mais enxuta, mais limpa, mais rápida, mais produtiva de você fazer a obra. Então, vou fazer um curso agora de Lean, entendeu? Então, é um próximo curso que eu estou visualizando. Então, a engenharia civil é isso. Quanto tempo dura um curso desse, cara? Cara, em torno de 2 a 3 meses, são cursos tiro rápido, que me dão uma bagagem extensa, muito extensa. Te dão um conhecimento estruturado, sólido. Sim, eu não fiz nenhuma pós, poderia fazer, acho que seria um complemento, mas eu acho que hoje em dia no meu currículo não pesa tanto. Entendi. Você entendeu? Se a pessoa me conhece e vê minha bagagem, ela nem pergunta se eu tenho pós ou não. O cara já contrata por si só. Ô Flávio, fala uma coisa. Você falou sobre essa questão da comunicação, né, do mestre de obras, do dono da incorporadora, do cliente final. Como é que é essa coisa de se relacionar? Você tem fornecedor, você tem cliente, você tem o pessoal da obra mesmo. Como é que é essa questão de lidar com todas essas partes interessadas ao mesmo tempo? Difícil. Acho que é um grande desafio, né? É um grande desafio. Eu acho que o principal, você tem que ser humilde. Você tem que saber
A chegar. posição de cada um, a hora que você vai mudar de tom para falar com um peão, ou com um empreiteiro, ou também com um grande empresário, ou com um diretor mesmo. Você tem que saber, eu preciso saber sentar numa mesa e conversar com o presidente da minha empresa, com o diretor da minha empresa comercial, entendeu? Então você acha que tem várias... O Flávio tem várias facetas ali. Diversas. Desde a faceta que eu me imponho, até a faceta que eu peço um favor, me ajuda. Então você tem que saber o momento que você tem que pedir uma ajuda, porque você precisa ir ganhando o seu território. Você precisa ir ganhando pequenos espaços. Então não dá para eu já chegar dando porrada em todo mundo. Tem muita gente que vê o engenheiro civil dando porrada em todo mundo. Eu já vi, ofendendo, humilhando até. Tem muita gente... Cara, quando eu entrei em obra, eu vi engenheiro civil gritando com todo mundo. E eu pensava que aquilo, putz, aquele cara é o bom. É ruim a gente ver isso no começo de carreira, porque E a não gente né? tende a achar que aquele é o modelo, né? A gente se espelha em alguém mais sênior, a gente vê se alguém mais sênior tratando mal as pessoas e a gente fala, cara, será que é assim mesmo que a banda toca? Eu já vi gerente chamando engenheiro, falando assim, ó, você tem minhoca na cabeça, você devia ser atendente do Extra. Humilhar as pessoas, entendeu? Então, eu acho que você tem que ser humilde. Eu acho que você tem que... Eu sempre tento motivar, eu sempre tento conversar, até as pessoas que trabalham comigo, estagiários, eu sinto que eu tenho uma missão com o cara. Ele não tem que chegar sabendo o que eu sei. Entendi. Então, pelo que você está me falando, então você tem uma hierarquia, você lidera uma equipe, você tem estagiários, tem outros engenheiros embaixo de você, você tem uma equipe que você tem que coordenar ou não? Como que funciona a sua gestão de pessoas? Então, na obra você tem mais pessoas a coordenar. Hoje em dia... Que respondem a você. Hoje em dia, eu não tenho ninguém que responde a mim. Eu tenho um engenheiro que me dá um suporte. Ele responde a mim, ele me dá um suporte, mas eu considero ele mais um parceiro porque ele tem um certo conhecimento. Eu tenho a gestão do negócio é minha, ele responde para mim, mas eu dou uma autonomia para ele. Isso é importante. Eu dou muito... Eu fui já um engenheiro que era centralizador, hoje em dia, daí eu vi que eu me sobrecarregava e hoje em dia eu preciso dar a missão para o cara e falar, ó, você tem que cumprir, você tem que delegar. Isso é importante. Isso ninguém sai da faculdade fazendo, vai aprender na raça, vai apanhar. Sim. Cara, Flávio, fala uma coisa. Você falou aí que, por exemplo, você deu aquela ideia, você deu aquele exemplo, por exemplo, do empreendimento que passava o metrô por baixo, né? Cara, que tipo de empreendimento hoje que você gerencia como engenheiro civil? Cara, a gente está falando de mil, de milhão, assim... O que é o mais desafiador? O que você está fazendo hoje aí que pode inspirar o pessoal? Que foi ou vai ser? Cara, a engenharia civil, isso que é o tesão da carreira. Que é o seguinte, você fica 5 anos no projeto, mas você passa por São Paulo e você vê aquele empreendimento pronto, você fica admirado. Depois eu até passo umas fotos para vocês. Mas... Você se sente parte da cidade. Sim. E você... Deixou legado, né? E vira seu filho, cara. Vira seu filho. Você fica preocupado, você não consegue dormir, você fica pensando nas soluções e tal. Hoje em dia, eu faço a gestão de 2 empreendimentos. Eu tenho um empreendimento na JK, que ele tem aproximadamente uns 70 mil metros quadrados de área construída. Ele é formado por 2 torres. Uma torre totalmente corporativa, então vai ser laje para alugar para escritório, tá? E eu tenho uma outra torre que ela é um hotel Marriott, no primeiro trecho, e no segundo trecho, uma área de lazer intermediária, e no segundo trecho, um residencial. Então, nós estamos falando alto padrão, nível padrão. Triple A, que é o pessoal fala, né? Triple A. É uma palavra que também vocês vão ouvir bastante no mercado. Leandro, fala de Triple A. Triple A, exatamente. Então, vamos colocar, num empreendimento só, eu tenho 5 subsolos, 2 torres de 26 a 24 pavimentos, a outra de 20 pavimentos. Totalmente o sistema construtivo, totalmente. Um hotel é um jeito de se construir, o residencial é outro, o corporativo é outro. Para o pessoal aí que está na faculdade ter uma noção de grandeza, né? E parafraseando um certo político nosso, dá bilhão isso? Então, dá bilhão. Porque o que acontece?
O empreendimento tem a palavra-chave do empreendimento é o VGV. Acho que eu vou até explicar. O VGV é o valor geral de venda. Então quando eu vender todo esse empreendimento, quanto vem no meu bolso? Basicamente o VGV diz isso. E depois, são as duas contas que a gente tem. Quanto é o VGV, quanto que eu vou ganhar e quanto que eu vou investir. Deixa eu uma pergunta. Em relação a esse VGV, o engenheiro civil, ele que está tanto que está, talvez... Porque onde você chegou, né, cara? Eu vi que você galgou muita coisa, você trabalhou em obra, até onde você está no nível sênior, realmente. Mas esse VGV, tem alguns momentos que vem uma porcentagem por mérito para o engenheiro civil que está na obra, ou você? Como que funciona? Algumas empresas distribuem os lucros. A minha empresa, ela distribui o lucro... Cada uma distribui de uma maneira. Entendi. Mas ela é normal, mais voltada para os normal sócios. Essa premiação. Tá. E pro fundo de investimento. Hoje em dia tem muito fundo de investimento que a gente leva ao empreendimento e o cara aplica o dinheiro e ele quer saber o retorno. Sabe porque eu tenho um amigo nosso, né, que vai vir, que é conhecido, que ele tem participação, ele tem bônus se ele terminar a obra antes do prazo. Só que ele é um engenheiro de campo mesmo, né? Sim, tem empresas que distribuem lucro. Tem empresas, a minha distribui numa certa maneira porque o lucro é mais distribuído para o fundo de investimento, mas tem que legal. Tem uma recomendação. Mas é uma carreira extremamente que tem uma remuneração super boa, tá? Eu não posso reclamar da remuneração, tá? Tem os seus estresses, tem suas responsabilidades, mas é uma carreira que, até para quem está começando, será que eu vou ganhar dinheiro? Se souber trabalhar, vai ganhar dinheiro. Tem muito amigo meu ganhando muito dinheiro. Falando em dinheiro, vamos aqui desmistificar mais uma coisa, né? Que é money, mas não have? Que é good, mas não have. Money que é good, mas não é... Money que é good, nós não have. Já dizia a música já do saudoso Mamonas. Desmistificar uma coisa aqui, cara. Na faculdade, eu acho que 99,999% dos alunos, eles ficam vendo aquelas coisas que eles leem na internet de que, tá falando aqui que o engenheiro, ele vai, quando ele se formar, ele vai ganhar 8 salários e meio, sei lá, que é a conta lá do CREA, né? E então o cara acha que ele vai sair da faculdade e o primeiro emprego que ele conseguir, ele já vai sair, por exemplo, Flávio, hoje largando. Saiu da faculdade agora em dezembro, janeiro, CREA, saiu 9 pau na conta por mês. Menos bônus. É isso. Não, imagina. Imagina. Nunca. Você vai pisar muito teu pezinho no barro, vai concretar muito de sábado até o final do dia. Vai muito domingo na obra para você chegar no status. Mas é uma carreira que o piso salarial já é bom. Eu entendo, tá? Que o piso salarial já é bom. Que legal. Quando eu comecei, o salário que eu ganhava, eu conseguiria. Eu morava com a minha mãe, eu comprava meu carro, eu tinha minhas coisas, eu fazia o que eu queria, entendeu? Que bacana. E Flávio, vale a pena falar, né? Quando eu tinha uma experiência na plataforma de petróleo, e vira e mexe era o estagiário ali, né? O pessoal vai lá pegar o martelete de apertar vidro. Aí eu ia lá no almoxarifado procurar o martelete de apertar vidro. É igual aquela piada da faculdade. Vai lá na sala do professor pegar uma caixinha de vetores. Você sofreu esse tipo de bullying? Leves. Mas... Sempre tem. Sempre tem o mestre que vai fazer uma piadinha. Pega lá uma marreta de amassar prego. Eu não lembro alguma coisa que aconteceu, mas eu lembro que a gente sempre fazia alguma brincadeirinha e tal, mas sempre tem. O cara... É normal, né, pessoal? O cara tá lá pra quebrar o gelo. Você tá chegando agora, você tem... Abaixa tua bola e... É uma forma de o cara aprender também, ser humilde ali, né? Exato, saber o lugar dele. Acho que o cara tem que saber o lugar dele. Qualquer lugar que você chegar, você tem que saber o seu lugar. Então, eu acho que esse tipo de brincadeira é até sadia pro cara entender e falar, tá vendo? Você não sabe de nada. Então, abaixa a tua bola, porque você nem sabe que... É igual você falou, pega um martelete, quebra aquela parede lá. Daí você me manda, eu quebro a parede. Daí o cara, não é brincadeira, entendeu? Então, você tem que saber qual que é o seu lugar. Então, essas brincadeiras são sadias, acho que vale a pena. Que legal, cara. E como que você está vendo o futuro da engenharia civil agora, estamos em 2023? Como que você está vendo? Você falou da tecnologia, o que você daria dica para o cara que está se formando agora? Fique esperto. Você deu várias dicas aqui, né, cara? Se você puder
incrementar mais, né? O cara tem que fazer pequenos cursos, ficar de olho. Tem alguma revista, algum site que você poderia recomendar? Não sei se vale a pena recomendar, porque tem que ter o apoio aqui, mas, Leandro, você pode dar esse apoio. Acho que vale a indicação aqui para a galera que está vendo a gente. Você lê alguma revista? Enfim, como que você acompanha a engenharia civil para o futuro? Como que você vê isso? Então, cara, a engenharia civil é uma carreira que a tecnologia está entrando muito agora, está entrando pesado. Então, o que eu recomendo? Conheça o BIM. O BIM vai ser... Hoje em dia a gente está falando de uma maneira mais rasa, vai ser o futuro. Esse é o futuro da engenharia civil. Olha só, que dica, né? Você olhar o projeto em 3D, entendeu? Identificar os erros no 3D. Quando você chegar na obra, você não precisa fazer nada, é só instalar. Então, o BIM é importante. Sempre se modernize. O engenheiro civil tem que se modernizar, tem que fazer, tem que saber o que é o BIM, como que isso influencia. Então, é bacana. De curso, eu normalmente, como que eu faço? Eu não tenho uma plataforma para indicar, eu não tenho uma leitura específica. Mas o que eu vejo? Basicamente, o que está na obra. Tem alguma coisa, eles estão usando um software novo. O que faz esse software? Seja curioso, eu acho que esse é o principal ponto. Seja curioso. O que faz esse software? Em que ele vai me ajudar? O que ele me traz de benefício? Tudo isso? Opa, deixa eu ver uma plataforma ou alguma escola de curso profissionalizante que me ajude a aperfeiçoar. Basicamente isso, não tem nada específico. Vá buscar conhecimento. Como é a engenharia civil hoje, nossa, aqui brasileira, né? A nossa Tupiniquim, quando comparado com outros países, a gente está pau a pau. É tudo a mesma coisa. Então, isso é bacana. Quando você fala Dubai, ou até pode falar, não sei se vale a pena, um pouco daqueles prédios que tem em Balneário Camboriú, né? Não sei se você tem alguma particularidade de tecnologia sobre isso. Não, então, eu tenho investidores estrangeiros que, inclusive, eles vão nas nossas obras aqui. Eles falam que tem, sim, um gap entre a engenharia aqui e lá. A engenharia aqui é mais... Chapolin Colorado. Chapolin Colorado, e a deles, eles utilizam mais tecnologia. As pessoas que trabalham lá são mais profissionalizadas. Aqui a gente trabalha muito com o peão que não sabe ler e escrever. Lá, o cara que faz uma estrutura metálica normalmente é uma família, o cara vem com aquilo, o cara sabe o projeto, sabe ler projeto, entendeu? Aqui não, o pedreiro, ele não sabe ler um projeto. O mestre, o encarregado, lê projeto. Eles não. Então, tem uma grande diferença. Até uma dica, se tiver algum empreiteiro estiver nos assistindo, né? É importante, cara. Então, aquele empreiteiro que se dedicar a estudar, saber mandar um e-mail, saber se comunicar de uma forma mais executiva, tende a se desenvolver, se dar melhor no mercado. Tem se desenvolver melhor. Essa semana eu fui visitar uma fábrica de caixilhos, eu não sei se o termo é usual para vocês, mas basicamente são todas as janelas, esquadrias de alumínio que a gente faz num prédio, alumínio e vidro. Cara, eu fui na fábrica do cara, eu fiquei impressionado. Eu pensava que ia ser suja, desorganizada, sabe, com óleo escorrendo. Cara, a máquina que o cara comprou para usinar o perfil tinha chego da Itália faz um mês. Você entendeu? Então, o cara que sabe se modernizar, o cara teve uma recepção com a gente lá, você sentiu uma confiança. Ele falou, olha como é a etapa, tá vendo? Esse daqui é o perfil que vai na tua janela lá. Ele foi me explicando todo o processo até chegar na janela pronta, entendeu? Então, você acha que isso que você acabou de falar, né? Da diferença aí, você citou a tecnologia, você acha que passa só pela questão da tecnologia ou você acha que tem a ver com, por exemplo, capacitação de base para o profissional, uma questão mais de educação a nível Brasil, se comparado, por exemplo, com outros países, ou você acha que restringe-se mais a tecnologia, por exemplo? Os dois, mas a capacitação eu acho que é o principal. Você não tem essa capacitação do pessoal, inclusive construtoras. Eu tenho uma construtora que trabalha com a gente hoje que ela faz cursos do ensino médio para quem não tem o ensino médio. Legal, hein, cara? Então é escola na obra. Então, todos os auxiliares de pedreiro que não fizeram ensino médio têm a possibilidade de fazer o ensino médio na obra. Ele termina o trabalho dele, tem uma sala lá e ele tem aula. Isso é fundamental, cara, porque tem muita gente que não sabe fazer uma conta, cara. Porque você, de vez em quando, você soma... Estamos falando de São Paulo, né? Capital, né? São Paulo, capital. Com uma obra na Juscelino Kubitschek. Né? Então, tem gente que fala que faz obra em Fortaleza e não tem fornecedor. Vai ressaltar.
explica pra galera como que é esse bairro da Juscelino Kubitschek, vai ter o pessoal do Brasil inteiro, talvez não sabe como que é São Paulo. Juscelino Kubitschek é um bairro nobre de São Paulo, onde tá grandes bancos financeiros. Hoje é o coração financeiro praticamente da América Latina. Exatamente. Hoje, né? Então, altíssimo padrão, né? Sim, o PIB, se você fizer o PIB só da JK... Só para o pessoal ter uma Dá um noção, essa região que a gente está falando da Juscelino com a Faria Lima é o famoso Condado da Faria Lima. Faria Limers. É onde está a maior concentração de empresas do mercado financeiro, enfim. Os youtubers, né, do mercado financeiro estão naquela região. É um país à parte. Onde o dinheiro roda. É onde o dinheiro roda ou está força. mais concentrado. Exatamente. E a exigência, consequentemente, é muito alta. Então, uma obra de alto padrão, onde. Por que eu tô falando isso? Uma obra de alto padrão em São Paulo, nesse porte, que hoje ainda tem profissionais que não sabem ler e escrever. Porque o empreendimento ele tem um alto risco. Vou lançar um empreendimento nos Cafundó do Brejo. Vou vender? Não adianta você lançar um empreendimento em qualquer lugar. A localização é fundamental, cara. Então, no JK, eu saio na frente da maioria dos meus concorrentes. Você entendeu? Eu vou alugar para o Google. Onde que o Google quer estar? Na boca do... Na cara do gol. Na cara do gol. Lá tem os melhores restaurantes para os melhores executivos. Cara, tá lá. Perto do aeroporto, né? Perto do aeroporto. Então, a locação, a venda é um absurdo. É absurdo. Falando nessa questão de incorporação, obra e tal, você começou a carreira aí em construtoras, né? Passou aí por incorporadoras. Durante um tempo você foi para o varejo. Exatamente. Né? Qual que é a diferença de técnica, né, entre a obra em si e o engenheiro civil no varejo? E do seu ponto de vista, né, da sua preferência, por que você voltou? O varejo, ele tem uma alta rotatividade, são obras menores, tá? E as obras elas não têm uma técnica de engenharia tão apurada. Por quê? Porque eles querem fazer a obra no tempo mais rápido possível para começar a receber mais rapidamente possível. Então, a parte de engenharia não é a parte do foco. Como eu vim de obra, eu fui muito técnico, pego muito a planta, eu olho, vejo como faz. Então, eu gostava mais de obras de grande porte. Então, eu fiquei um período, por quê? Porque movimenta muito o mercado. Você pega aí uma Bluefit que faz academia, lança 10 academias por mês, um Oxo, né? Oxo, que é aquele mercado. Oxo, que você vê um a cada esquina, entendeu? Então, o varejo ele é mais, no termo técnico, aquele fast track, né? Que é o tiro curto. 3 meses está abrindo unidade. Faz rápido que eu preciso receber. Faz rápido que eu preciso receber. E a obra de grande porte é outra coisa, é outro mundo. No varejo você não entra na obra exatamente. Você acompanha é mais a carteira, o portfólio mesmo. Você não está entrando no detalhe da obra. Exatamente. Flávio, perguntar para você. Já estamos chegando nos finalmente já, mas ainda tem umas perguntas. O que você fez que você não faria? O que você pretende fazer no futuro? Então, umas dicas que você se arrepende ou que você devia ter feito na época da faculdade ou logo após a faculdade e o que você pretende fazer. Então, quais as dicas que você dá de forma bem sucinta? Eu acho que o que eu gostaria de fazer seria uma pós-graduação mesmo nessa parte de viabilidade, de montar um estudo de viabilidade, porque é uma parte que eu não participo, eu recebo essa conta feita já, do tipo assim, quanto que eu tenho para gastar em projeto, em obra e tal. Quando chega na sua mão, você já sabe que o negócio financeiramente é viável. Sim, eu já chego assim, eu tenho X milhões para gastar em projeto, contrato todos os projetistas. Tenho X milhões para gastar em obra. Quando eu negocio com a construtora, eu sei que é aquele meu target. Então, essa conta... como que funciona o financiamento durante isso, como que é a curva de desembolso. Então, isso é um estudo muito aprofundado que muita gente vem fazendo. Tá? Legal. E o que você fez, o que você não fez, deixou de fazer, ou o que você fez e se arrependeu? Cara, eu acho que, igual o Leandro falou, eu acho que quando eu fui para a parte de varejo, eu me arrependi bastante, porque eu acho que não agregou muito para mim em conhecimento. Não tive um desenvolvimento profissional, tá? Era uma visão mais estratégica, então não agregou muito na minha parte técnica como engenheiro civil. Então, seu negócio é o coração da obra mesmo. Exatamente. Bacana.
Fazer uma pergunta para você, ô Flávio. Você está no mercado aí já rodando há 13 anos, né? E o seu currículo e os seus resultados e todas essas obras que dão bilhão falam por si. Sim. É inegável que você é um profissional de sucesso. O que você considera sucesso para um engenheiro civil? Cara, Para uma pessoa, para o cara que está aqui vendo a gente, né? Para o estudante, para o cara que acabou de se formar, o engenheiro civil, para ter sucesso, ele precisa ser CEO de empresa, ele precisa ser banqueiro, ele precisa ser dono da incorporadora, ou não? O sucesso não é exatamente isso. O que esse cara precisa fazer para poder ter sucesso na carreira? cara, eu acho que o principal que eu olho, assim, que eu falo, é você ser ético. Se você errou, você fala que errou. Você ser honesto com as pessoas. Se você acertou, se vangloriar daquele acerto, entendeu? Nunca passar por cima de ninguém. Nunca tentar subir na carreira às custas de alguém. Sempre faça o seu, entendeu? Então eu acho que a receita do sucesso é você focar em você. Focar, não ter inveja dos outros. Se o outro sabe mais que você, ok, vai buscar o mesmo conhecimento dele, entendeu? Então eu acho que o sucesso, ele vem de ética, ele vem de comprometimento, ele vem de dedicação. Se você faz seu horário lá das 7 às 6 da tarde, talvez você não seja igual, você não tenha o mesmo reconhecimento de um cara que faz às 7 até às 9, durante um período, e o cara tá desenvolvendo, tá atrás, entendeu? E você não tem uma responsabilidade, então seja responsável. Então, acho que o sucesso gira em torno dessas questões, da responsabilidade, da ética e do comprometimento. Eu acho que esse é o principal. Seja focado no que você faz. A gente pergunta isso porque a gente, claro, né, o mercado é gigante e as pessoas elas são as mais variadas e a gente vê o mais diferente tipo de coisa acontecendo, né? Sim. Mas infelizmente, comum a gente ver gente que não trabalha com ética, gente que trabalha na base da propina, gente que trabalha na base de passar a perna no outro. Exatamente. E eu acho que é importante a gente passar para esse pessoal que está começando a carreira, né, que ainda está na faculdade, que ainda vai entrar no mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele é extremamente agressivo, né? O mercado de trabalho ele é muitas vezes desleal. Mas só que é importante a gente reforçar sempre essa mensagem para essa galerinha que está vendo, gente que tem sucesso na carreira que nem você, de que o sucesso se constrói. Se constrói a partir de bons valores, né, e que você não precisa se desvirtuar durante a jornada para poder ter sucesso, para poder ser uma pessoa que está feliz trabalhando, para poder ser alguém que vai ter um reconhecimento, para poder ser alguém que se sente realizado na profissão. Exatamente. Eu até queria acrescentar, né? Concordo 100% com o que vocês falaram, acho que não ter ganância, não ter inveja, correr atrás do seu, nem ter o olho gordo. Eu sempre falo dos 3 Bs, né? Eu sempre carreguei isso comigo faz muitos anos. Tem que ser bom financeiramente, tem que ser bom para a sociedade e tem que ser bom profissionalmente, tem que se sentir realizado, né? Os 3 Bs. Se você conseguir mesclar esse tripé, se um deles estiver falhando, você pode ganhar muito bem, mas não está fazendo bem para a sociedade. A sociedade, se você estiver recebendo propina ou dando propina ou não sei o quê, você está fazendo mal para a sociedade. Então, não vai, uma hora não vai funcionar. Vai funcionar, cara. Vai cair esse tripé. Não vai funcionar. E na engenharia civil tem muito, tá, pessoal? Porque o cara quer pegar a obra, eu faço um precinho menor, eu te dou tanto. O famoso 3%. Metade pelo dobro. Cara, eu não sei se vocês já chegaram nesse ponto de oferecerem para você. Já. E normalmente já ofereceram para mim. E daí o cara, não, mas você vai ter, mas você vai ter dinheiro e tal. Daí eu falei, cara, eu prefiro que você faça a obra bem. Isso. Porque se você fizer a obra bem, o meu nome vai melhorar diante da empresa e eu vou receber um reconhecimento da minha empresa. Isso. Eu não quero receber de você. Eu quero receber da minha empresa. Então, cara, você vai fazer a obra legal? Eu prefiro que você pegue esses 3% e lucre com esses 3% que você vai me dar. Ou de desconto. Ou de desconto. Ou lucre. Pegue a obra e faça ela decente, ainda porque que você vai fazer meu nome. Ainda que você não se ofende, né? Poderia ter se ofendido e falar, cara, então quer saber, eu não quero mais nem trabalhar com você. Você não vai enriquecer fazendo isso. Só se você for deputado. É a necessidade, a ganância, né, de querer enriquecer rápido. Sim, né? sim. E muitas vezes você, na ânsia de querer fazer a vida numa propina, por exemplo, você está jogando fora, cara, a sua vida, o resto da sua carreira e tudo mais. Então,
Reforço sempre, cara. O Exatamente. sucesso é uma construção ao longo do tempo, leva tempo, cara. Leva Trabalho tempo. duro, é disciplina, é ética, e isso daí, cara, se construído, cria bases sólidas para você poder ter o que você precisa, sem precisar perder ética, por exemplo. Você tem que ter a porta aberta onde você for. Bacana. Todo lugar que eu sair, eu tenho uma porta aberta. Se eu sair hoje da empresa que eu tô, se os caras não pedirem pinico para eu continuar, é lógico. Mas se eu sair, eu tenho certeza que se eu fizer 3 ligações, eu já estou empregado novamente. Isso que é legal. Pessoal, estamos acabando com o nosso programa. Se deixar, Muito a legal. gente fica aqui Vai falando... ter uma nova... Fica. A gente vai falar disso de novo. Vamos falar talvez de um assunto do que nós falamos aqui. Vai ter... Pode até se aperfeiçoar, fazer só falar sobre BIM, enfim. Deixa o pessoal comentar, ver o que eles querem que a gente aborde com mais ênfase. Aí a gente te convida. Agora é o momento dos apoiadores. Vamos começar com a Pavuk. Agradecer os apoiadores Pavuk Engenharia, uma empresa de engenharia voltada à consultoria de elevadores, inspeção, projetos novos, aquisição de novos elevadores. Se você que é síndico, quer romper o contrato com a empresa, quer contratar uma empresa, se você é uma construtora, uma pequena construtora e precisa adquirir um elevador, fazer um projeto de um elevador novo, verificar se o elevador foi instalado adequadamente conforme o contrato, a Pavuk Engenharia te assessora nisso. Fundamental. E o diretor dessa empresa, ele é muito bom, um profissional excelente. Fundamental para o empreendimento. Fundamental, né? Aí, ó. Fundamental. Vou falar aqui agora da Mônica Villani Advogados. Ela também é uma parceira da gente, acreditou nesse projeto. A Mônica Villani, o legal é que ela faz um negócio muito parecido com o que a gente faz aqui, né? Ela fala sobre direito, ela fala sobre o mundo jurídico, o foco dela ela fala muito sobre LGPD, né? Então, ela não fica com aquele juridiquês pesado que você fala, nossa, eu vou falar com o advogado, parece que eu preciso de um dicionário. Pior que é. Ela fala do jeito que a Fácil, gente palatável, fala. palatável, palatável. A Mônica Villani é gente como a gente. Então ela desmistifica a coisa, ela fala simples, ela dá informação do jeito que você precisa saber. Se você quiser falar mais ou entender mais sobre a Mônica Villani, corre lá no Instagram, @Mônica Villani Advogados, e ela tem muito conteúdo bacana para poder passar para vocês, gente. Flávio, suas Bacana. considerações finais. Boa sorte para todo mundo. Eu tentei trazer aqui uma visão da carreira para o pessoal. Eu queria inspirar a gente, eu falei para vocês, eu queria inspirar a gente para engenharia civil, porque eu sou realizado na minha carreira, então eu acho que esse é o principal. É novo, imagina quando você tiver seus 40, 50 anos, vai ser muito Cara, mais, eu entro na sala do meu diretor e eu falo, eu quero essa sala. Eu quero essa sala. Tu fala isso pra ele. Com a vista da Marginal Pinheiros, com aquela janelona, piso-teto, que você vê tudo. Eu falo, eu quero essa sala. Ele sabe disso. A sala do Bruce Wayne. A sala do Bruce Wayne. Então, cara, eu quero inspirar todo mundo a ter essa mesma visão. E é possível. Totalmente Super possível. Totalmente Não possível. precisa ser o cara mais inteligente da faculdade, não precisa ser o cara, o popularzão. Não preciso subir em cima de ninguém para fazer isso, cara. Não preciso. Enche como a gente. Exatamente isso. E brigadão, parabéns para vocês aí. Projeto bem legal. Eu acho que esse conhecimento pro pessoal vai agregar bastante. Bem Valeu. legal. Flávio, obrigado Hora do irmão. de coração de ter vindo, a gente tá muito feliz mesmo. Cara, se deixar a gente ficasse aqui 2 horas conversando Hora e... do- Que bom. Gente, não, Irmãos ainda gêmeos não dava ativaram, hein? tempo. Irmãos gêmeos ativaram, Opa. valeu aí. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Gente, valeu. ó, fiquem ligados que semana que vem tem mais. A gente vai trazer mais uma especialidade aí da engenharia para conversar, explicar para vocês tudo. Puta conversa aqui com o Flávio. A ideia é toda semana tá passando coisa legal para vocês entenderem como é que Dicas, funciona. o pulo do gato, O pulo do gato para você que quer saber como é que funciona, não quer ficar dando cabeçada como nós demos. como a gente deu bastante, Pessoal, que a gente teve aqui na raça. Só uma coisa, deixa eu aproveitar, falar do meu Instagram, @fguzman. Guzman se escreve Gusman. Quem quiser acompanhar, eu coloco coisas de obras, eu coloco Aí. o acompanhamento da obra. Essa semana eu postei uma foto bem legal de janeiro de 2022, como estava a obra, em janeiro de Ai, que 2023. Antes e Então, depois. pessoal... Repita o @. @fguzman, Gusman. Me sigam que vocês vão acompanhar aí as obras aí pelo Brasil. Bacana. Gente, para quem não assistiu os episódios anteriores, vai lá no canal. Aqui na tela estão todos os canais da gente. A gente está no YouTube com o vídeo na íntegra, onde você está assistindo aqui agora. A gente está com o áudio na íntegra no Spotify. A gente está no Facebook. A gente está no Instagram.
tudo @Enge Como a Gente. Tá passando aqui na tela para vocês pegarem todas as redes sociais da gente. Vai lá, comenta, fala o que vocês querem ver, se vocês querem uma nova pauta, um novo assunto, que tipo de engenharia vocês querem conhecer. A gente vai chamar vários tipos de profissionais nível sênior aí para vocês entenderem e passar dicas. Beleza, pessoal? E semana que vem nós estamos de volta. Pessoal, grande valeu. abraço. Até a próxima. Abração, pessoal. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.